Sobre a questão dos vazamentos, tem uma pergunta da Gisela Nascimento, que também contribuiu com o Superchat. Muito obrigado. Para você comentar a questão dos vazamentos do Moro e etc., terem sido oferecidos ao The Intercept, um site ligado ao bilionário suspeito de ser ligado ao Deep State. Isso altera alguma coisa? E aí eu emendo com a pergunta do Jean Valjean, que fala: esse vazamento faz parte de um plano do Império, da parte do Partido Democrata no Estado Profundo? Ou foi um efeito colateral da guerra maior que se trava no núcleo do Império? Não, eu acho que o imperialismo ele não tem interesse nessas denúncias aí. O Sérgio Moro é um homem do imperialismo. Né? Com o Sérgio Moro, os norte-americanos conquistaram uma posição muito importante no Brasil, que é deter um controle de uma parcela significativa do judiciário e de um mecanismo judicial que era favorável para a destruição dos seus inimigos políticos. Então, eu não acho que é isso, não. A impressão que eu tenho é que apresentaram isso daí ao Greenwald. Não me dá a impressão de que ele seja uma pessoa que está aí com um propósito definido, né? Logicamente que as posições dele não são posições revolucionárias, nem quase são posições de esquerda, né? As posições do Greenwald são mais parecidas com as posições de um liberal norte-americano, um pouco mais de esquerda dentro do espectro político-liberal, quer dizer, uma esquerda do Partido Democrático. Então entregaram na mão dele porque ele tem já como é que se diz? Ele já tem um currículo, né, nessa área aí. Ele fez a denúncia do Snowden. Pode ser que ele esteja ligado a pessoas da área política, mas seria do Partido Democrático nesse caso, e não seria assim da ala mais direitista. Ele também tem uma coisa que favorece a denúncia dele, que é que ele mesmo era favorável ao Lava Jato. Ele achava que a Lava Jato era uma boa operação, favorável, etc. e tal. Então não vamos confundir, ele não é nenhuma pessoa da esquerda. Embora no Intercept você tenha várias pessoas que são ligadas ao PSOL, que provavelmente são amigos do deputado do PSOL lá, que é companheiro do Greenwald, né? Parece que, a princípio, não estou vendo muito mais do que isso daí, no que diz respeito ao Intercept em si, né? Mas é lógico, essas denúncias, elas nunca vêm do público. O público, se denunciar, ninguém liga. Isso aí é uma operação muito bem elaborada de pessoas que estão em guerra dentro do regime político brasileiro. Pode ter interferência de um setor do imperialismo? Pode, né? Finalmente, por exemplo, o Temer, que está sendo processado pela Lava Jato, também tem relações com o imperialismo. Todos os setores da burguesia golpista têm relações com o imperialismo. Só que são relações diferentes, com diferentes setores, e mais. Às vezes você tem relações com o imperialismo, mas não significa que o imperialismo vai te proteger. Né? Você ter amizade com o imperialismo é meio que ter amizade com o escorpião. Não é uma verdadeira amizade, por assim dizer, né? Bem, Rui, você nos balanços das manifestações no mês de maio, você destacou a evolução política que vinha se processando no interior do movimento, inclusive como continuidade da luta lá contra o Temer, contra o golpe, etc. e tal. Um balanço da greve geral, importante, a própria CUT ressaltou que essa mobilização foi maior do que a de 2017. Com certeza. E é bom lembrar o seguinte, que em 2017 era uma greve geral que tinha apoio de muitos setores da burguesia que já, naquele momento, levantavam a palavra de ordem de fora Temer, né? Então, e nesse momento ficou evidente que, por exemplo, vários setores, inclusive do PT, foram para o apoio à reforma da Previdência, os governadores do Nordeste, e você destacou aí os sindicalistas que
abertamente a greve mostrou que não se viu de nada a unidade com os pelegos, pelo contrário. O Sindicato dos Motoristas de São Paulo, que é presidido por um deputado bolsonarista, que apoiou o PSC, um tucano, né, do PSC, e eles já aprovaram na Assembleia que eles iam fazer greve de meia-noite às 6 da manhã. Né? Eles iam parar o transporte, bom, e nem isso eles fizeram, obviamente, não pararam, eles devem ter parado só de 2 às 3 da manhã. Essa é engraçado, de meia-noite às 6, né? Bom, nesse sentido, assim, quer dizer, é um salto importante, porque a greve ela aconteceu enfrentando tudo isso daí. Então, eu queria o problema de destacar assim, como é que o problema da continuidade disso daí. E uma segunda questão, o problema dos generais, né? Essa semana caíram 3 generais, né? Além do ministro, que é um dos 4 generais, era apontado como um dos 4 grandes figurões aí, que era o ministro da Casa Civil, caiu o presidente da FUNAI, que saiu chutando de que o presidente ouve os latifundiários, que ele falou como é que é ódio pelos indígenas. E ontem foi demitido... Ele falou mais, não era só ódio, né? Era uma coisa mais forte ainda. Ódiofóbico, alguma coisa assim. E ontem o Bolsonaro anunciou a demissão do presidente dos Correios, porque ele se pronunciou em algum momento contra a privatização dos Correios. É possível que a ala mais direitista, de tipo fascista, bolsonarista, está se preparando diante do ascenso, que é aquilo que o Vilas Boas falava, perigo do caos, né? Diante do ascenso do movimento operário, nós vamos ter aí uma tendência de direitização, uma tentativa deles se articularem para vir para cima, em alguma medida, reprimir esse movimento? Bom, primeiro, queria reafirmar o que você falou, que essa mobilização foi maior do que a greve geral anterior. Isso é muito patente, né? O movimento está crescendo bastante. E as forças envolvidas mudaram. Essa é uma greve promovida pela esquerda, né, do PT para lá. O resto não teve participação nenhuma. Segundo, com relação a esse problema dos militares, eu acho que sim. A conclusão da análise é que a situação do governo se agrava, né? Há uma tendência a reagir com um setor, com uma direitização do governo, e os militares, né, tanto os militares sensatos, como diz um setor do PT, né, como os insensatos, que são muito parecidos, a tal ponto que você não consegue saber quem é sensato e quem é insensato, eles já colocaram claramente, desde o começo da crise, que diante do agravamento da situação, quer dizer, o que significa o agravamento da situação? Se eles perderem o controle da situação, eles podem dar um golpe militar. Eu acho que isso daí... Inclusive, o Mourão falou em autogolpe, né? Quando ele falou em autogolpe, na Globo, aquela vez eu fiquei pensando, se o autogolpe seria dado pelo Bolsonaro, seria dado por ele. Porque tanto um como o outro é autogolpe, né? É um golpe de dentro do governo, né? Não, eu acho que nós não podemos, de forma nenhuma, atenuar a denúncia de que o Brasil está, em todo esse período, muito ameaçado, explicitamente ameaçado pelos militares de golpe de Estado. A nossa única salvação é o crescimento da mobilização. A política de aliança com o PSDB, que é uma política idiota e reacionária ao extremo, a política de buscar um acordo com os militares supostamente sensatos, que é o Mourão, que é um fascistão, é uma política de derrota. Né? A independência de todos esses setores golpistas e tudo mais é uma pré-condição fundamental para a vitória do movimento. Vou agradecer mais alguns superchats aqui. Virou Brasil, mandou um superchat. Rui, professor do povo. Ernesto Abdala Filho, muito obrigado pelo superchat também. Superchat do Luciano Miyake, do Carlos Nishimiya, e o Virou Brasil, ou a Virou Brasil, né, diz o seguinte, dá outro superchat para perguntar o seguinte: o que você achou da análise do Pepe Escobar, que disse que quem está atacando o Moro é o próprio imperialismo? Acho que é dentro do mesmo tema, né?
Isso é complicado, né? Falar assim. Porque o imperialismo é, como tudo na política, muitas alas diferentes. Eu não acho que a ala fundamental esteja atacando o Moro, não. Pode ser que haja participação de alguma ala do imperialismo, mas a operação Lava Jato é uma operação do imperialismo e da ala do núcleo fundamental do imperialismo, que não é o Trump, né? Que é a ala tradicional conservadora, direitista, mas não de extrema direita, direitista do Partido Republicano e a ala direita do Partido Democrata. Bom, próximo superchat, Leila Sodré diz: todo apoio ao PCO, partido de luta e de grande esperança para todos nós, parabéns a toda a militância do PCO, obrigado pelo superchat, também obrigado pelo superchat da Rosa A. Souza, vida longa ao PCO, superchat do Ricardo do Couto, muito obrigado, do Antônio Roberto Barros Correia, também muito obrigado, e da Letícia Gomes, também muito obrigado pelo superchat, ela diz: toda essa crise do governo e as denúncias contra a Lava Jato só confirmam que o PCO estava corretíssimo sobre defender a candidatura Lula nas eleições de 2018 até as últimas consequências. Também agradecer a Edna Castro pelo superchat, a Glenda Costa também, muito obrigado pelo superchat, e o Samuel Bertolini, que também deu superchat e pergunta o seguinte: quando Haddad diz que espera que o Bozo chegue em 2022, essa é uma posição isolada de um diretor do PT ou é uma posição da direção do PT? Então, aparentemente nesse momento aqui, ela é uma posição geral da direção do PT. Mas eu acho, pelo que eu vi na própria entrevista do Lula, que existem aqueles que são muito firmes nessa posição e existem aqueles que estão acompanhando essa posição por uma falta de alternativa. Se o movimento do Fora Bolsonaro se desenvolver como está se desenvolvendo, porque nós estamos fazendo uma análise política aqui, não falamos da atividade do PCO, né? Mas eu acredito, né, que a atividade do PCO pelo Fora Bolsonaro nos atos foi extraordinária e ajudou a expressar aquilo que o pessoal estava sentindo pelo Fora Bolsonaro. Se desenvolve essa luta, uma parte da direção do PT vai ficar pelo Fora Bolsonaro e uma outra parte vai trabalhar contra, que é essa que tem feito declarações muito duras, no sentido de, tipo Haddad, né? Espero que o Bolsonaro chegue a 2022. Espero que o governo dê certo. Boa sorte, Bolsonaro. Porque, só uma coisinha, o Lula na entrevista, ele falou, até falou um negócio estranho, né? Que é que o governo teria sido eleito democraticamente. Falou assim no meio da conversa. Que eu acho que é uma coisa absurda, não sei. O pessoal fala essas coisas aí, sabe-se lá por quê. Mas ele deixou claro o seguinte: para você pedir o impeachment do governo, precisaria ter um motivo. Foi isso que ele falou. Ele não falou, espero que o Bolsonaro chegue a 2022. Há uma sutileza aí, mas essa sutileza pode se transformar numa diferença importante num dado momento da situação. Rui, antes da pergunta, até comentar um acontecimento que se deu em relação a essa crise aí do Bolsonaro, que também comprova a nossa tese de que o futebol é importante na luta política, né? Que o Bolsonaro foi junto com o Sérgio Moro assistir o jogo do Flamengo e pela 20ª vez o Bolsonaro usou a 20ª camiseta do time que ele torce no Brasil. Só está faltando algumas 3, 4 times aí da Série A, né? Bom, o que eu ia falar é o seguinte: como a nossa própria análise, né, ela coloca aí o problema da permanência do movimento, da continuidade. Eu não sei se é o espaço aqui, mas eu até gostaria aqui de sugerir uma proposta para a continuação da mobilização que tem a ver com o Sérgio Moro, né? Que eu acho que a gente deveria chamar um ato
na frente da delegacia da polícia e aproveitar da Polícia Federal em Curitiba e para esse mês de junho e aproveitar essa questão da desmoralização do processo do Lula, né? Porque, inclusive, a burguesia tentou abafar o negócio chamando uma audiência de urgência aí do STF para discutir o assunto e o negócio travou lá de novo, né? Não tem nenhuma posição. Não tem. Houve muita mobilização ontem na Paulista, a gente viu muita gente pedindo cadeia para o Sérgio Moro. Na manifestação, além do fora Bolsonaro, aumentou bastante a questão da reivindicação pela liberdade do Lula. E também muita gente aí que inclusive criticou a nossa posição de que era Lula ou nada, muita gente modificou a posição e ficou muito claro que a eleição foi uma fraude, que todo esse processo eleitoral foi a prisão, o processo do Lula foi produzido para ter a fraude e o Bolsonaro, ou um candidato do golpe, ganhasse as eleições. Então, acho que seria uma oportunidade aí da gente até orientar o movimento, porque vai dar essa parada de férias aí, né, recesso do movimento sindical depois do dia 14 de junho, a gente chamar agora, não sei se agora ou no início de julho, um ato lá na frente, em Curitiba, pela liberdade do Lula, aproveitando esse vazamento. Eu acho uma ideia boa. Acho que a gente deve colocar ela em debate dentro do partido e do movimento em geral aí. Acho que está na hora de fazer alguma coisa assim mesmo. Bom, continuar aqui agradecendo, mas antes eu queria lembrar que hoje tem a estreia, efetivamente, do programa Análise Sindical, às 18 horas, ao vivo, aqui na Causa Operária TV. Nós tivemos já o primeiro programa, que foi o programa piloto, no sábado retrasado, e agora, sim, às 18 horas, né, hoje, estreia, né, a primeira transmissão aí para todos que queiram assistir, o programa Análise Sindical, trazendo notícias e análises sobre o movimento sindical, né, por falar em greve. Então, apresentado aí pelo companheiro Augusto Rolim e pela companheira Lília Miranda. Então, não percam, 18 horas ao vivo. Bom, mais superchats. Maria Madalena da Silva, muito obrigado. Cristiane Luz, muito obrigado. Pablo Henrique, que diz: Lula ainda está preso porque a militância do PT acredita no Tucano Haddad. Ao contrário, a pressão seria 1000 vezes maior para a sua liberdade. Fora Haddad, fora Bolsonaro, fora golpistas. Maria Ângela Abduch, também muito obrigado pelo superchat. Simone Souza, muito obrigado. Nelson Alves dos Santos, novo membro, bem-vindo. Ana Cláudia Garcia, que diz: Moro, além de cometer crime processual grave, violação do Código de Ética da Magistratura, vai além com crime de espionagem e favorecimento da nação estrangeira contra a nação, lesa pátria. Patrícia Viana, também com superchat, ela contribuiu aqui. Obrigada, Rui, pela melhor análise política do Brasil. Gilson Vasconcelos Dobin também contribuiu com superchat, muito obrigado. A realização do Congresso do Povo fortalece a luta pela derrubada do governo? Como é que é? A realização do Congresso do Povo fortalece a luta pela derrubada do governo? Fortaleceria, né? O problema é a realização, né? Esse está difícil de sair. Já passou, viu? Bom, agradecer também o José Marcos Silva pelo superchat. Ele diz: tô saindo do PT e indo para o PCO, nojo do haddadismo dentro do PT. PCO tem que atrair a Glaze e outros para o PCO. O PCO está crescendo muito e de forma muito ágil. Está na hora de vocês serem protagonistas. Obrigado pelo superchat. Novo membro do canal, Sueli de Fátima Dias. Muito obrigado, seja bem-vinda. E Elizabeth Novi contribuiu com o superchat. Muito obrigado também, Elizabeth. A Amanda SL contribuiu aqui com um super sticker, que você pode... É uma nova maneira de contribuir com a gente. Você manda uma figurinha aí que cada uma tem um valor diferente. Ela mandou o hipopótamo acenando com despedida. Bom, tem uma pergunta aqui do Ralfo. Ele quer que você comente sobre a possibilidade que ele viu no ato pessoas mascaradas passando por ele e indo até a ponta da manifestação, e que esse pessoal teria jogado pedras na polícia
para justificar o revide, né, da polícia jogando bomba de gás. Aí ele queria saber se esses mascarados são infiltrados previamente para esse fim. Resumindo um pouco a pergunta dele aqui. É superchat do Ralf? Não. Não sei. Primeiro que a gente nunca deve subestimar o ódio que a população tem da polícia. Né? Quanta gente que não tem vontade de atirar pedra na polícia? Muita gente. Então não vamos já partir para uma teoria de que isso daí é uma provocação da direita. Eu acho difícil. Agora, logicamente que a polícia aproveitou a situação para reprimir o movimento de maneira totalmente desproporcional. Então, nesse sentido, tanto faz como tanto fez se alguém jogou pedra na polícia. Porque se tem um cidadão jogando pedra, né, não que eu seja a favor, mas o normal seria prende o cidadão que está jogando pedra, mas eles atacaram toda a manifestação. Então, quer dizer, se foi um pretexto, a gente não deve aceitar isso daí. A repressão foi uma repressão violenta e desproporcional. Boa tarde, Rui. Boa tarde. Voltando na entrevista do Lula, quarta-feira, lá para a TVT, e o companheiro que falou do general, assim, na minha opinião, acho que aquele momento que o Heleno dá um soco na mesa, é porque ele viu na entrevista do Lula que o Lula falou, né? General que não é nacionalista não deve ser general. E acho que nem foi pelo fato da facada, que a nação inteira está desconfiada. Então, acho que essa é a opinião. Até porque o Lula mesmo falou, né, naquela entrevista não, do encontro dos países ricos, que ele chegou, ninguém levantou, aí ele sentou na mesa, na hora que chegou o Bush, todo mundo ia levantar. Ele falou, não vamos levantar não, porque eu cheguei, ninguém levantou. Quer dizer, um presidente que bate de frente com os Estados Unidos não vai ter medo de um general. E também provando que o pessoal do governo está assistindo as entrevistas do Lula, né? Lógico. Então ficou claro, que até ele falou, claro, não foi entrevista, né? Foi um palanque, né? Acho que ele usou isso, uma propaganda eleitoral. E outra parte que eu queria, a opinião sua, acho que o Lula deu vários recados nessa entrevista. Para o PT, quando perguntaram lá o Juca, mas Lula, o Jacques Wagner falou que o PT se lambuzou, né? Que veio daquele papo do mensalão. Aí, de novo, nervoso. Tipo assim, vamos parar com essa conversa, mais ou menos assim. O PT criou vários sistemas de investigação que a gente está vendo. E, tipo assim, quem cometeu o crime... Infelizmente, né? Infelizmente. E quem cometeu o crime, que pague, mas que segue a regra judicial, né? As leis. E também acho que ele deu outra parte para a população, que ele fala... Eu acho que é mais para a elite, quando ele fala assim, esse caldeirão vai explodir, o povo vai... E você sempre fala isso, né? Que a panela de pressão uma hora vai explodir. Então, acho que já está falando... Eu queria saber sobre esses pontos do que o Lula falou, principalmente dos generais. Pegar a última fala. Além do Santa Cruz, que ele demitiu, o do Correio, que ele falou, o da FUNAI pediu demissão. Por causa do cara lá do agronegócio. Quer dizer, será que esses são, aparentemente, os generais nacionalistas? Eu não iria tão longe assim. Não, a questão do Lula, primeiramente. Eu acho o seguinte, que a posição do Lula, que é uma posição que a gente vê que ela oscila, né? E que ela tem ela é muito apegada a um legalismo que, na minha opinião, perdeu todo o sentido. Eu não sou favorável a esse legalismo nunca, mas nesse momento perdeu todo o sentido. Apesar disso, eu não identifico a opinião do Lula, né? Eu acho que isso daí é uma coisa clara, com opiniões como do Jacques Wagner, do Rui Costa, da Bahia, do governador do Ceará, né? Do Haddad. Não identifico a opinião do Lula com essas opiniões. Em alguns momentos elas podem convergir, por uma série de motivos, inclusive o desenvolvimento da luta interna dentro do PT, mas eu acho que o Lula tem uma posição diferente deles, né?
Então, logicamente que muita coisa que ele fala são coisas que expressam essa tendência que eu diria assim, mais ligada à população e mais próxima da militância do PT, que é a posição do Lula. Aqui é uma coisa curiosa, né? Dentro do PT, não sei se todo mundo tem essa noção, o Lula é considerado assim como a ala direita, e há vários outros setores que são considerados como a ala esquerda. Na realidade, a ala esquerda do PT nesse momento é o Lula, e os outros estão na ala direita. Inclusive muita gente que se acha aí muito revolucionária. O pessoal faz uma distinção de caráter ideológico e também se baseia, né, em atitudes determinadas que foram tomadas aí. Por exemplo, o governo Lula foi um governo de colaboração de classes, evidentemente, inclusive de colaboração até certo ponto com o imperialismo. Mas essa posição nunca foi negada do ponto de vista político por nenhuma ala do PT, e nunca elaborou uma plataforma distinta dessa, né? E nesse momento, o Lula ele trava uma luta contra a própria condenação, contra o golpe que foi dado e uma série de coisas que os outros não, na realidade não estão fazendo, não fazem nada, né? Eu estou dizendo não só essa ala direita do PT que aparece aí, mas mesmo grupos de esquerda. Um outro dia falaram aí, em algum lugar, um grupo de dentro do PT criticou o Lula, porque, eu não sei se todo mundo sabe, a maior parte da esquerda do PT critica o Lula. É uma espécie assim, sabe aquele reflexo condicionado do passado? Hoje eles teriam que estar defendendo o Lula porque ele está preso, que o governo do PT foi derrubado e tudo mais. Não está como questão central a política que foi levada adiante pelo governo Lula. As críticas que você pode ter a esse governo. O governo não existe mais. O que existe agora é um outro tipo de luta que está se desenvolvendo. Então, precisaria atualizar isso daí. Nós, PCO, embora nós tenhamos uma posição completamente independente, nós temos maior proximidade com a ala lulista. Não é coincidência de ponto de vista. Nós temos muito mais proximidade com a ala lulista do que com todas as outras alas do PT, todas. Inclusive muitas que se acham aí muito à esquerda do Lula e tudo mais. Não é verdade. O pessoal precisa, como eu já falei várias vezes, na política, volta e meia você tem que atualizar o programa, porque a situação mudou, né? E você está trabalhando com dados que não são atualizados, não são do momento político que você está vivendo. Você vê, o Lula falou que a Operação Lava Jato é uma operação do imperialismo norte-americano. Não usou a palavra imperialismo, mas mostrou que é uma operação que vem de fora do país e tudo mais, defendeu a indústria nacional, essa coisa toda. Essa ala direita do PT, por exemplo, e muitas outras, não falam quase nada sobre isso. Isso é muito interessante e muito importante. Nesse momento aqui é uma posição política fundamental. Um esclarecimento que eu acho que é importante fazer é o seguinte. Eu vi aqui no próprio chat hoje o pessoal usando a expressão PT jurídico. Eu acho que essa expressão ela induz ao erro, à confusão. Essa ala aí, ela não é uma ala jurídica, né? Falam isso por causa do Zé Eduardo Cardoso, essa coisa que realmente tiveram uma participação absurda na questão do golpe e deixaram, né? É uma espécie de goleiro que ficava no vestiário. Toda hora que você olhava, tem o gol e o goleiro não estava lá. Aí o que acontece? Essa ala, para ser bem entendida, ela deve ser entendida como uma ala PSDBista dentro do PT. Porque veja o amor pelo PSDB que tem aí. Quanto que não procuram esse PSDB, tira manifesto junto com o PSDB. É isso que acontece, não é um problema de ala jurídica. Não, o Jacques Wagner é ala jurídica por quê? Por que ele seria jurídico? Jacques Wagner é um sindicalista. O problema é a proximidade dessa gente com um determinado setor da burguesia. O ideal deles seria uma aliança com o PSDB.
É isso que nós temos que ver aí. Né? Tarso Gereissati, Tarso Genro, sempre confundo os dois, Tarso Genro, José Eduardo Cardoso, Fernando Haddad, o próprio Lula falou, né? O Haddad é a pessoa mais parecida com o Tucano que tem dentro do PT, né? É uma ala semi-tucana que tem dentro do PT, essa aqui é a verdade. Eles seriam como uma espécie assim de esquerda do PSDB. Então, o pessoal tem que ficar de olho bem aberto, porque a política desse pessoal não é a mesma política que o Lula defende, não. Normalmente, você não vai ver o Haddad falando que a Operação Lava Jato é uma coisa criminosa. Agora eu não sei, né? Porque agora a Lava Jato está ficando órfã, né? Mas por exemplo, eu vi o Haddad falar que a Operação Lava Jato era uma operação importante e tudo, apenas que eles tinham cometido alguns erros, né? No dizer do Sérgio Moro, teria cometido alguns descuidos, né? Um descuido grande. O juiz ficar do lado de uma das partes é um descuido muito grande. Descuido é ter deixado a conversa vazar, né? Então, nós precisamos prestar bastante atenção nisso daí, porque isso é muito importante para a luta política. Você vê, os governadores do PT, eles todos estão considerando a reforma da Previdência e tal. Por quê? Porque, na verdade, eles têm uma posição que é bem mais acentuadamente neoliberal do que pareceria à primeira vista, né? Nós temos que considerar esse problema. Eu acho que é necessário unificar todos os setores que lutam contra o golpe. E uma parte do PT não luta contra o golpe. Nem acha que teve golpe. O principal porta-voz da sala, na verdade, é o Fernando Haddad. Fernando Haddad falou, golpe é uma palavra muito forte, procura o PSDB e tal. Ele é porta-voz de todo mundo. Nós vamos ver também a dimensão da crise dentro do PT na convenção do PT, que está se aproximando aí. Vai ser um evento muito importante, né? Vamos ver se a ala direita ganhar a direção do PT, significaria que o Lula sofreria uma derrota, se vai haver um compromisso, o que vai acontecer aí. Mas isso é muito importante. Não é questão que eu vou fazer, não. É sobre você falar, e eu concordo plenamente, do papel da prisão, né, que é jogar pobres, né, negros, né, na cadeia, e o inimigo político, né. Então, eu acho assim que essa esquerda que fica aí defendendo cadeia deveria, não sei, se conhece, e se não conhece, se conhece, analisar bem o poema do Bertolt Brecht, Se os Tubarões Fossem Homens, né? Que no mar teria uma prisão, né? E eu estava lendo um resumo de Marília Dirceu, que tem a ver com a Inconfidência Mineira. E eu estava vendo que a Inconfidência Mineira parecia muito com a Operação Lava Jato. Expulsaram um monte de gente, foi embora. O Dirceu, por exemplo, o nome dele não era Dirceu, né? Ele foi expulso, foi preso na África, ficou por lá, não teve nem como, não pôde nem se relacionar com a Marília, né? Que também não era Marília o nome dela, né? Então foi mais ou menos assim, de eliminar inimigos políticos, né? E foram esses inimigos políticos que eu vi era nacionalista brasileiro, né? Bom, e com relação a prender pretos, né, e pobres, por exemplo, o Carlos Gomes, a mãe dele foi assassinada no quintal da casa dele quando ele tinha 8 anos de idade. O pai foi o primeiro suspeito, só que ele tinha um álibi, ele estava bebendo e jogando num bar. Então, tinha um outro cara que disse que então ele mandou aquele cara, que era um branco, e o cara sumiu. Diz que nunca mais apareceu. Quem foi preso? O escravo deles. Isso aí é uma... Apesar que você não fez uma pergunta, só reafirmou um ponto importante, mas eu vou falar porque isso daqui é difícil de entrar na cabeça do pessoal. Prisão é para pobres.
A gente pode dizer que a prisão é um lugar onde os pobres são amontoados, torturados, massacrados e assassinados, controlada pelos bolsonaristas de plantão. Agora, por que motivo o cidadão foi preso? Isso daí, ó, tem de tudo ali. E tem muita gente que não fez absolutamente nada. E os que fizeram, a esmagadora maioria, nenhum deles mereceria o tratamento que eles recebem lá dentro. Não cabe à esquerda lotar a prisão. Vamos deixar isso aí para a direita, para a burguesia, né? Ninguém vai corrigir o mundo, né? Ninguém que quer mudar a sociedade que a gente vive vai mudar a sociedade com uma prisão. Isso aí não tem pé nem cabeça, é uma coisa absurda, é uma coisa de uma esquerda que tem um pensamento assim de burguesia, de explorador, né? Eu conheci um monte de gente que foi parar na cadeia e eu não consigo ver a bondade disso daí. O pessoal pensa que o criminoso assim, é o enviado do demônio, que ele saiu por um buraco na terra, ele veio direto do inferno. Não é assim. O chamado criminoso é uma pessoa como qualquer outra aí, na esmagadora maioria. Tem uns malucos, né? Sempre tem mais maluco no governo do que na cadeia, provavelmente. Mas a maioria é gente comum, que a vida colocou numa situação muito complicada. Aí eu escuto gente da esquerda falando assim, não podemos passar a mão na cabeça de bandido. Veja, eu acho que a gente não deve passar a mão na cabeça do PSDB, que é bandido de muito maior envergadura, né? Porque os mesmos que falam, não vamos passar a mão na cabeça de bandido, passa a mão na cabecinha careca do Serra. Nós temos que fazer uma campanha, eu acho, todas as pessoas que têm uma ideologia verdadeiramente de esquerda, libertária, a favor do povo, contra essa burguesia vampiresca e tudo mais, tem que fazer uma campanha contra a repressão policial, em todos os sentidos. Isso é uma coisa de um país completamente bárbaro. Esses assassinatos da política, essas prisões, tudo. Quem defende isso daí não atingiu o estágio de civilização mínimo de respeito ao ser humano de um ponto de vista geral. Bom, para finalizar... Não finaliza ainda. Tem uma pergunta aqui que eu queria inclusive um esclarecimento. Eu ia colocar 2 perguntas ainda, para finalizar sim, né? Mas eu vou fazer então, não sei se é a mesma que você Fala. ia... É a pergunta do Fernandes. É essa mesmo. Eu ia fazer. Então eu vou só ler os superchats que são 100 perguntas. Maria Fátima Marques, ela diz, essas análises políticas ainda têm de melhorar um pouco, ver o meu comentário no Diário Causa Operária. A gente vai olhar, muito obrigado. O que tem que melhorar? Não entendi. Não, ela não fala, ela fala que está um comentário no Diário Causa Operária, ela mandou um superchat. A nossa análise teria que melhorar. Para avisar isso. Sempre é bom um conselho, né? O Plínio Aquino Júnior também manda um superchat para dizer que o Moro e o Bozo deram a vitória do Flamengo sobre o CSA. Cláudia Rose Ribeiro da Silva também, obrigado pelo superchat. O Dorico Dizmar também, muito obrigado. O Irlan Iglesias virou membro do canal e eu aproveito para agradecer ele por ser membro. E ele também mandou um superchat, ele diz parabéns PCO. E o Luiz Capacete faz um comentário. Ninguém no PT, além de Lula, fala em ação americana no comando do golpe. Fala em mobilização dos trabalhadores, etc. Liberdade para Lula não é uma palavra de ordem para muitos no PT. Muito obrigado pelo superchat, Luiz Capacete. E tem a pergunta... Não, só um detalhe antes dessa pergunta, tem um comentário aqui, que uma pessoa fala, eu sou mascarado e não sou infiltrado. Muito cuidado com isso daí, né? Quer dizer, ele está dizendo que ele provavelmente é um dos que atirou a pedra na polícia, sei lá, ou que atiraria a pedra na polícia. O pessoal pode ser de esquerda, não vamos simplesmente falar que isso é tudo provocação. Ninguém gosta da polícia. Beleza. Pergunta do Fernandes da Silva, então, mandou um superchat. Ele diz o seguinte: Rui, por que o PSTU e um tal de território
estavam agredindo verbalmente o presidente Lula, contrário ao Fora Bolsonaro, e depois de serem vaiados, queriam agredir simpatizantes do PCO? Então, não fiquei, primeiro eu queria um esclarecimento, eu não fiquei sabendo que o PSTU e outros tentaram nos agredir aqui. Temos um esclarecimento. O esclarecimento que tava lá, eu e o Fernandes, no caso, né? Que os caras lá começaram a falar no carro de sonda com lutas do PSTU, era um cara do Território Livre, da NN, falando contra o Lula, não sei o quê. O pessoal da manifestação começou a se aglomerar do lado do caminhão, gritando Lula livre. E aí depois a gente tava lá junto e o pessoal tava xingando, chamando de golpista, não sei o quê. Chegou um cara enorme e veio pra cima do Fernandes, do nosso companheiro, falando que ali não era Lula livre, que quem fosse Lula livre tinha que sair, que não era para ficar perto do caminhão, não sei o quê. Uma velha chegou lá xingando a gente, empurrando a gente, querendo agredir, indo pra cima mesmo, falando que ali não era para ninguém ficar do Lula livre, que o grupinho do Lula livre era para lá, que ali perto do caminhão a gente não podia ficar. E ficaram lá empurrando a gente, querendo que a gente saísse. E que caminhão era esse? O caminhão deles, da Conlutas. É? O caminhão da Conlutas. Então, mas eles quem? O PSTU e o pessoal da NN. É. Eu acho que isso aí mostra o caráter político de um setor da esquerda, né? Primeiramente que é uma coisa meio estranha você agredir alguém porque está pedindo a liberdade de outra pessoa, né? Sendo de esquerda. Se fosse Bolsonaro, normal. Faz parte do bolsonarismo. Agora, você tentar agredir uma pessoa que está pedindo a liberdade de alguém da esquerda, o que o Lula finalmente ele fez tanto que o pessoal precisa ter tanto ódio dele? Ele não é uma pessoa de direita. Você pode discordar da política dele, normal. Nós discordamos de uma série de coisas da política dele, mas ele está preso não porque ele tenha matado sem terra, tal, coisa que inclusive no governo dele praticamente não aconteceu nada, né? Mas ele está preso porque o imperialismo quis desmontar uma determinada política de reformas e de defesa, ainda que limitada, do patrimônio nacional. Então, quer dizer, esse tipo de ação é uma coisa profundamente reacionária, né? Ou são os grupos fanatizados aí pelas próprias concepções que adotam uma posição ultra-reacionária. Daí eles vão dentro de um ato, né, que é um ato da esquerda, um ato para pedir coisas democráticas e reivindicações de trabalhadores, e ameaçam com agressão pessoas que estão reivindicando a liberdade para o Lula. Não sei também por quê, o que exatamente que... Pelo que eu entendi, é simplesmente porque a gente estava lá, não é que também estava fazendo nada. Eu acho que dentro dos atos, o pessoal tem que botar um freio nesse povo. Esse é uma espécie de bolsonarismo dentro do ato, né? Eu acho que o PSTU e esse grupo aí do Território Livre, eles primeiro deveriam explicar detalhadamente por que eles apoiaram a Lava Jato. Cabe explicações. A explicação é absolutamente necessária, né? Para a pessoa não se desmoralizar completamente. Apoiar uma das coisas mais reacionárias que já aconteceu no Brasil, né? Então tem que explicar isso daí. Eu acho que a gente tem que cobrar dos integrantes desses grupos a explicação. Eles apoiaram o golpe de 2016, né? Outro dia eu estava lendo aí, não sei onde é que eu achei isso daí, uma matéria do PSTU, quase na véspera do impeachment da Dilma, falando fora todos. Claro que fora todos não saiu ninguém, né? Pelo contrário, todos entraram, né? Só a Dilma que saiu. Era uma matéria totalmente golpista. Tem que explicar para o povo brasileiro por que é que eles ajudaram, né, os piores inimigos do povo brasileiro a progredir dentro da situação política e a tomar conta integralmente do poder. Inclusive esse Bolsonaro, que é uma
uma monstruosidade política, né? Isso tudo que está acontecendo aqui, eles têm responsabilidade. Não adianta ficar agressivo com os outros. Não também que isso vai dar certo, né? Porque o cidadão pode chegar num dado momento e ameaçar o PCO, mas é desaconselhável que ele passe de ameaçar pessoas individualmente. Mas mesmo assim, eu acho que eles têm que responder pelo que eles fizeram. O golpe do 2016, eles têm uma parcela de responsabilidade. Eles não são os causadores, porque eles são politicamente eles são, sei lá, um inseto político, né? Mas, certa vez falaram que a gente falou que o Brasil perdeu a Copa por causa do PSTU e do PSOL. Não, não é possível que a gente tenha dito isso, porque o PSTU não é capaz de determinar nem o resultado de um jogo de futebol dentro de uma escola de crianças. Mas que eles foram a favor de que o Brasil perdesse a Copa e trabalharam nesse sentido, não há dúvida nenhuma. A responsabilidade não é apenas a quantidade de prejuízo que você pode causar. A sua posição também tem uma responsabilidade. Eles apoiaram o golpe, eles apoiaram os golpistas, apoiaram a Lava Jato, apoiaram toda a farsa judicial, apoiaram explicitamente a prisão do Lula. É uma atividade contra-revolucionária imensa. Não adianta disfarçar, né? Não é porque você diverge da pessoa que a pessoa tem que ir para a cadeia. E depois uma outra coisa que eu acho que talvez seja até pior, é o seguinte: ninguém provou nada sobre o Lula, não provaram nada. Né? Por exemplo, o Lula foi condenado até agora por causa de um apartamento que não está no nome dele. E um sítio. São acusações vergonhosas, lamentáveis. Fora a extrema-direita, né? Quem fala que o Lula é culpado, que ficou provada a culpabilidade dele, são esses grupos de esquerda. Como é que eles provaram isso? Quer dizer, eles têm a sua própria farsa judicial. Né? Tem a própria, não é por acaso também que no caso do Neymar, vários setores da esquerda pularam lá para dizer que o cara é culpado. Não, gente. Num regime de exploração e opressão como a gente vive, a gente não deve condenar ninguém sem que haja muita causa para isso. Uma coisa é você condenar politicamente, outra coisa é você instituir uma farsa judicial. Nós não somos favoráveis a farsas judiciais. Nós não somos favoráveis ao esquema Moro Dallagnol. Moro Dallagnol, Departamento de Justiça norte-americano, CIA, NSA. Não somos favoráveis a isso. Não somos favoráveis a isso para ninguém. Nós podemos até não... Por exemplo, a maioria das pessoas que foram presas pela Lava Jato não provaram nada, não é só o Lula. Um monte de gente não provaram nada. O mensalão foi a coisa mais escabrosa que a gente já viu. O Zé Dirceu foi condenado sem provas também. Nós vamos apoiar isso por quê? Nós somos nazistas? Nós somos a favor de um Estado dirigido pela Gestapo? Nós somos a favor de um Estado com farsa judicial? Esses grupos têm muita coisa para explicar para a parcela do povo brasileiro que conhece a existência deles, né? Muita coisa. E a fatura tem que ser cobrada também, não é assim. Não adianta agora vir falar assim, eu era contra o Sérgio Moro. Contra o Sérgio Moro, nada. Se for a favor da prisão do Lula. Não vem com essa conversa agora. Bom, para finalizar aqui, superchat, agradecer. Só mais uma coisa, sem falar que nós, que defendemos os direitos democráticos do povo, que defender o direito a um julgamento isento, você não precisa ser trotskista, não precisa ser revolucionário. Basta que você seja uma pessoa normal. Aí falaram que a gente estava comprado pelo PT. O PSTU falou várias vezes que a gente estava comprado. Cuidado, hein, PSTU, porque essas coisas aí, se o negócio correr do jeito que está indo, que tudo é objeto de crime, pode dar cadeia também, hein? A sorte é que o PCO não está processando ninguém.
por essas coisas aí, porque nós consideramos que politicamente está em desacordo com a situação, viu? Mas que falaram que a gente estava comprado, falaram. Precisa provar isso aí também. Precisa provar a culpabilidade do Lula e a nossa. Quem que comprou, por que que comprou, qual que é a verdadeira posição do PCO, que foi comprado para defender o Lula, mas na verdade não defende o Lula. Precisaria explicar tudo isso daí. Queria agradecer o superchat do Jesus Rosavato, que diz: quem é contra a liberdade de Lula é a favor da ditadura. É rabicho de militar. É uma citação sua. Helena Maria Mendes Francisco, também obrigado pelo superchat. José de Arimateia Moraes se tornou membro do canal. Seja bem-vindo, muito obrigado. O Fernando Magalhães mandou um superchat, ele que se tornou membro também do canal. Mandou também um superchat e disse: parabéns, pessoal, parabéns, Rui. Sempre fazendo a melhor análise política do Brasil. Pontos concretos e práticos na luta política. E, para terminar, mais uma pergunta rápida aqui do Fernandes da Silva. Muitas pessoas, principalmente artistas, se arrependeram em apoiar a Vaza Jato e Sérgio Tucano Moro. Será que o Haddad já se arrependeu de achar que Moro prestou grandes serviços? Quem que se arrependeu? O Luciano Huck? Bom, gente, Só uma coisinha. Está aparecendo aqui na tela a campanha contra a perseguição do PCO. A gente agradece se o pessoal contribuir. E tem o CNPJ do partido. Não sei por que tem esse CNPJ. Porque algumas pessoas se confundiram e colocaram o CNPJ do partido em vez de colocar o seu CPF. Então, seria bom tirar o CNPJ aí, porque acho que não é necessário. Já está o número da conta bancária. E então, não confundir. Coloque o seu CPF, porque os juízes, que são grandes lutadores contra a corrupção, como nós estamos vendo, se você der R$30 para o PCO e não colocar aí, isso é um sinal inequívoco de que nós somos um partido absolutamente corrupto.